Hoje eu queria te fazer uma pergunta. Você sonha em ficar completamente sozinho? Bom, existe essa pergunta que parece bem simples, mas nenhum ser humano, nenhuma voz, nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhum vizinho, nenhuma criança brincando, nenhum avião cruzando o céu, nenhum carro passando na rua. E você olha pela janela e o mundo inteiro pertence a você. Existem algumas vantagens que eu enxergo sobre isso. A primeira delas, não vai ter mais moto fazendo randandan e não vai ter mais Saveiro rebaixada com carroceria lotada de som tocando funk. Só por isso talvez já valeria a pena. Mas daí você pode entrar em qualquer casa, você pode dirigir qualquer carro, você pode dormir em qualquer mansão, você pode comer em qualquer restaurante, apesar de que não haverá chefes para preparar a sua refeição. Você pode pegar qualquer objeto e todo o dinheiro do planeta, vai pertencer a você. Agora o dinheiro vale exatamente a mesma coisa que uma folha seca. Você agora é oficialmente o homem mais livre da Terra. A pergunta é: por quanto tempo isso continuaria sendo um sonho? Todo mundo, em algum momento da vida, já pensou nisso. Eu queria sumir, eu queria desaparecer, queria que todo mundo me deixasse em paz. E geralmente isso é depois de um dia difícil, de uma discussão, de uma decepção. É comum imaginar como seria viver sem ninguém por perto, sem julgamentos, sem redes sociais, sem políticas, sem fofocas, sem reunião, sem cobrança, apenas silêncio. Talvez seja exatamente isso que faz com que o filme Eu Sou a Lenda seja tão fascinante. Porque nos primeiros minutos do filme, nós quase sentimos inveja do Robert. Ele atravessa uma Nova York completamente vazia. Ele caça, ele dirige carros esportivos, ele entra em lojas sem pedir permissão, ele vive em uma cidade que pertence apenas a ele. Durante alguns minutos parece um paraíso, mas existe uma mentira escondida nessa imagem. Uma mentira que quase ninguém percebe. O silêncio é estranho. Nos primeiros minutos ele acalma. Depois de algumas horas ele relaxa. E depois de alguns dias ele incomoda. Depois de algumas semanas ele começa a conversar com você. Existe um motivo para isso. Nós nunca fomos feitos para viver sozinhos. Muito antes de existirem cidades, antes da agricultura, antes da escrita, existiam pequenos grupos humanos tentando sobreviver. Quem ficava sozinho morria, não porque fosse fraco, mas porque sozinho era impossível enfrentar a natureza. E o nosso cérebro nunca esqueceu isso. É por isso que a rejeição dói, é por isso que perder alguém dói, é por isso que a solidão pode provocar sofrimento real.
e o cérebro interpreta isolamento como perigo, mesmo quando estamos seguros dentro de casa. Existe uma cena que diz mais sobre a natureza humana do que dezenas de livros de psicologia. O Robert conversa com os manequins. Ele os posiciona ali nas vitrines e dá personalidade para cada um. Ele quase espera que eles respondam. À primeira vista parece loucura, mas sob um olhar um pouco mais aguçado, talvez seja apenas o desespero se manifestando. Porque o ser humano, ele não precisa apenas falar, ele precisa sentir que alguém está ouvindo. Pense nisso. Quantas conversas você teve hoje que realmente significaram alguma coisa? Nós vivemos cercados de gente e ainda assim muitos chegam em casa com uma sensação impossível de explicar, como se ninguém realmente os enxergasse. É curioso isso. Você pode estar em um estádio com 50.000 pessoas e ainda assim se sentir sozinho, porque solidão não depende da quantidade de pessoas ao seu redor, depende da qualidade das conexões que você possui. E isso é muito importante. Mas existe outra palavra, uma palavra muito menos conhecida, que é a solitude, que está um pouco evidenciada hoje aí nas redes sociais. Solitude e estoicismo. Mas ela não significa a ausência de pessoas, ela significa a presença de si mesmo. Existe uma enorme diferença aí. A solidão diz: eu não queria estar sozinho. A solitude diz: hoje eu escolhi ficar comigo. Uma machuca, a outra cura. A solidão esvazia, a solitude reorganiza. É na solitude que muitos artistas criam, escritores escrevem, cientistas descobrem, músicos compõem, porque existe um tipo de silêncio que não sufoca, ele revela. Talvez você já tenha sentido isso dirigindo sozinho durante a noite, olhando a chuva cair, sentindo aquela energia mesmo, sentado diante do mar, caminhando sem destino por alguns instantes. Você não precisava fugir dos próprios pensamentos. Pela primeira vez, eles simplesmente existiam. Hoje fazemos exatamente o contrário. Quando surge um segundo de silêncio, pegamos o celular. Elevador, celular. Fila, celular. Banheiro, celular. Esperando alguém, celular. Dormir, vídeos. Acordar, notificações. Talvez o maior medo da nossa geração não seja ficar sozinho. Talvez seja descobrir quem somos quando ninguém está olhando. Porque quando tudo fica silencioso, aparece aquilo que passamos anos tentando esconder: os arrependimentos, as inseguranças, os medos, as perguntas sem resposta. O silêncio funciona como um espelho e quase sempre nós não gostamos do reflexo. Existe um outro detalhe emocionante nesse filme. O Robert, ele não luta apenas para sobreviver, ele luta para manter a esperança todos os dias, no mesmo horário. Ele transmite uma mensagem, como se dissesse: existe alguém aí? Ou existe alguém aqui? Essa frase é muito mais profunda do que parece, porque talvez essa seja a pergunta que todos nós fazemos durante a vida inteira. Existe alguém aí?
que me compreenda, que me aceite, que me veja como eu realmente sou. No fundo, eu acho que ninguém quer viver completamente sozinho. O que queremos é encontrar alguém diante de quem possamos abaixar todas as máscaras. E isso, infelizmente, é praticamente impossível. E talvez o maior luxo do mundo não seja o dinheiro, nem a fama, nem o poder, embora eu ache que esse tipo de frase tem, tem seus questionamentos, pode ser questionada, porque o mundo ele está cada vez mais vinculado ao capital. É, é hipocrisia dizer que o dinheiro não faz diferença e que ter dinheiro não é bom, isso é hipocrisia. E esse tipo de frase clichê que a maior riqueza é ter uma pessoa para quem ligar quando tudo dá errado, alguém que atenda, alguém que diga: "Estou aqui". Eh, não sei se isso funciona bem assim. Na verdade é que cada um tá preocupado demais com a sua própria vida. E a verdade é que ninguém liga, cara. Ninguém dá a mínima pra sua vida. A não ser sua mãe, talvez seu pai. Mas não tem muito o que eles possam fazer. Então, é é complicado, mas perceba também que na situação do Robert, ele tinha uma cidade inteira, mas ele também não tinha com quem conversar. Ele tinha milhões de livros, mas sem ninguém com quem compartilhar novas histórias. Ele tinha comida por décadas, mas ele não tinha ninguém para dividir a refeição. Ele possuía tudo, menos aquilo que talvez dá valor a qualquer coisa. E talvez seja por isso que tantas pessoas assistem esse filme e sintam algo difícil de explicar. Porque esse filme ele não fala apenas do fim do mundo, ele fala de um medo muito mais antigo, que é o medo de deixar de pertencer, o medo de ser esquecido, o medo de que nossa voz desapareça sem que ninguém perceba. Então, da próxima vez que você pensar: "Eu queria que todo mundo sumisse", talvez valha a pena mudar a pergunta. Será que você quer realmente um mundo vazio ou apenas um mundo um pouco mais silencioso? Porque existe uma diferença enorme entre encontrar paz e perder todas as pessoas. O Robert descobriu isso da maneira mais cruel possível e talvez seja exatamente essa mensagem escondida no filme. A liberdade absoluta, sem ninguém para compartilhar, não é liberdade, é apenas um novo tipo de prisão. Grande demais para a gente conseguir enxergar as suas paredes. E agora eu deixo uma última pergunta. Se você pudesse viver completamente sozinho em um planeta onde tudo fosse seu, mas nunca mais pudesse ouvir a voz de outro ser humano, você aceitaria? Pense na resposta, porque ela pode dizer muito mais sobre você do que qualquer outra pergunta. E ultimamente eu tenho pensado muito nisso. E eu tenho tido muita vontade de que tudo desaparecesse e que eu ficasse sozinho. Só que esse sentimento, ele é uma armadilha, e eu sei disso. Mas mesmo assim, eu não deixo de ter essa vontade, porque eu sei que caso acontecesse, é óbvio que não vai acontecer, mas caso acontecesse, eu dentro de algumas semanas, talvez alguns meses, também não estaria feliz com essa situação. Então, no final das contas, yin e yang, equilíbrio.
é o que se necessita.